Meus queridos irmãos, que bom estar aqui com vocês. Prazer em tê-los aqui nesta nossa oficina. Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para falar a vocês e participar desse momento tão especial que é o Congresso Internacional de Teologia, promovido pela FATIP e pela Fundação Eduardo Carlos Pereira. Eu amo profundamente a igreja. Amo profundamente a igreja porque ela é amada profundamente por Jesus Cristo. E a minha ligação com a igreja é uma ligação familiar de muitas gerações. Tanto da parte do meu pai, eu sou a 5ª geração de presbiterianos independentes, da parte do meu pai. Da parte da minha mãe, a 3ª geração, porque eles anteriormente eram presbiterianos do Brasil, e depois, quando se transferiram para São Paulo nos anos 40, vieram para o Cambuci, e lá no bairro do Cambuci, que é um bairro central aqui na cidade, não havia IPB. Então eles se filiaram à IPI do Cambuci. E desde aquele momento, então, passaram a ser membros da IPI do Brasil. Mas a minha experiência familiar, portanto, é uma experiência de grande envolvimento com a Igreja de Jesus Cristo, com o protestantismo brasileiro e, de uma maneira muito particular, com o presbiterianismo. E isso certamente explica, em grande parte, essa paixão que eu tenho pela igreja. Esse cordão umbilical que não se desfez e que eu jamais admitiria que pudesse em algum momento ser desfeito. Pertencer à Igreja de Cristo, de trabalhar pelo Evangelho de Cristo, de servir a Cristo na sua igreja. Por outro lado, a minha formação como professor, e especialmente como professor de história, tem muito a ver também com a questão familiar. Porque meu pai era um homem que tinha até 2º ano primário, naquela época era assim que se chamava, né? Que era assim, os anos iniciais de estudo. Mas era um homem muito interessado em aprender. E ele, quando veio para São Paulo, rapidamente arrumou um emprego, e se ele tivesse tido condições naquele contexto do meados dos anos 40, do século passado, ele teria certamente estudado e se tornado um professor de história, um historiador, porque ele era um homem apaixonado pela história de tudo, pela história familiar, pela história da cidade, pela história do país, pela história do esporte. Então eu tive no meu pai assim uma inspiração, porque ele gostava de colecionar as coisas, e ele não colecionava só para colecionar e guardar. De repente ele chamava os filhos e dizia: "Hoje eu quero contar para vocês", alguma coisa assim. Tirava da caixa e ia contando e recuperando tudo aquele significado das coisas que ele colecionava. Minha mãe, por outro lado, pedagoga, estudou, fez o curso normal, né, que formava professores primários, né, que chamava, né, e que a formação nada tinha de primária, diga-se de passagem, era uma formação muito sofisticada dos professores e professoras que faziam normal. E ela se aposentou como diretora de escola. A vida inteira dedicou o seu trabalho à educação. Então, o que eu sou resulta da minha história familiar, da experiência da minha família. E ser professor, historiador e pastor tem tudo a ver com aquilo que eu
chamo de raízes, da minha própria história pessoal. E em tudo isso, a mão de Deus e o Espírito Santo, trabalharam na minha vida e me trouxeram até aqui, de forma que eu tenho, nesta noite, o privilégio de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e daquilo que tenho aprendido e estudado, nesse tema tão interessante que nos propuseram nesta noite, que é o futuro da teologia, não é? E vocês estão vendo aqui que eu não trouxe nenhuma bola de cristal, né? Não tem aqui. Não vamos fazer aqui nenhum exercício místico para descobrir o que vai ser, né? E nem mesmo temos nas escrituras sagradas, e aí nos diz respeito, né, por causa daquilo com que lidamos, né, eh eh, não há profecias a respeito do futuro da teologia, né. Eu poderia interpretar esta questão de muitas maneiras, né, mas eu estou entendendo que quando nos propuseram este tema, o futuro da teologia, certamente os idealizadores deste congresso, estavam querendo saber o que é que vai ser da teologia daqui a alguns anos. Se ela vai ter alguma relevância, se ela vai ter alguma importância, se ela vai ser esquecida, se ela vai ser escorraçada, se talvez daqui uns 30, 40, 50, 100 anos, nós ainda teremos teologia para discutir, ou até mesmo estaremos usando esse nome, né, teologia, para dar sentido a algum tipo de conhecimento ou exercício acadêmico, espiritual, religioso, né. Ah, e é uma pergunta importante, é uma pergunta importante. E quando essa pergunta me chegou, eu disse a quem me convidou, eu disse: "Olha, eu sou historiador, então, como a minha experiência é a história, eu tenho que responder a essa pergunta a respeito do futuro da teologia como historiador. E evidentemente, para responder sobre o futuro, eu tenho que voltar ao passado, que é a matéria com a qual eu lido há muitos anos. E por que eu me sinto autorizado a fazer isto? Eu me sinto autorizado a fazer isto porque esse é um exercício que todo historiador enfrenta. Vocês estão vendo aí que acontecem muitas coisas, né, da política, da economia, do relacionamento dos povos, e às vezes o povo aí das televisões, né, dos canais, eles chamam um historiador para dar uma opinião sobre o que está acontecendo, né. Ué, mas o historiador não pensa só sobre o passado? Não, o historiador, ao entender o passado, ele é capaz de, digamos, desembaralhar o presente. Ele é capaz de tornar mais claras as situações em função daquilo que já aconteceu. Porque, evidentemente, as coisas não acontecem por acaso, elas sempre são resultantes do que nós muitas vezes chamamos de processo histórico. As circunstâncias históricas e os eventos não são fenômenos que estão soltos e que não têm sentido algum. Pelo contrário, a história, ela responde àquilo que veio antes, como evento, como fato, como processo, como ação humana, como ação social, coletiva, muitas vezes. E é isto que nós estamos querendo fazer aqui. É pensar na teologia a partir da história. Porque me parece, queridos irmãos, que nós estamos vivendo um momento que tem alguma semelhança com outros momentos e outras situações que nós vivemos já anteriormente. E é daí que eu vou partir. Eu vou tentar dizer aqui a vocês alguma coisa e, por favor, tenham paciência comigo, e se não entenderem, eh eh, podem dizer, e se tiverem alguma pergunta também podem fazer, evidente.
não temos aqui nenhuma resposta pronta e acabada e a certeza e a razão das coisas. Estamos lidando com algo que a gente pode tentar sempre melhorar, aprofundar e compreender, mais claramente. Então, por que que eu digo que, ah, o passado pode nos ajudar a pensar no futuro da teologia? Porque eu vejo a teologia hoje sendo, muito desafiada. E eu vejo a teologia hoje em algumas situações sendo até desprezada, sendo até desconhecida ou desconsiderada. E eu não estou me referindo ao mundo exterior, eu não estou me referindo aos outros universos da sociabilidade, eu estou me referindo ao universo eclesial. Eu estou me referindo a nosso universo, ao universo dos senhores aqui, né. Porque a questão da teologia, e eu sou pastor, acho que posso falar de cadeira pelos 48 anos de ordenação e por estar ainda envolvido com o pastorado da igreja local. Às vezes eu estou dando uma aula de escola dominical, ou alguém está dando uma aula de escola dominical e fala a palavra teologia, e há quem torça o nariz na igreja local quando ouve essa palavra. Um presbítero, uma diaconisa, um líder da juventude, ou alguém que está lá ouvindo, assentado, acompanhando a aula. Há muita desconfiança em nosso meio em relação à teologia. E isto não é novo. E aí a gente volta ao passado. Porque houve outros momentos também na experiência da Igreja de Cristo em diferentes lugares do mundo. E eu diria, isso acontece em nosso país, né? Nas nossas igrejas, nas nossas denominações, na denominação a qual eu pertenço, está promovendo esse congresso. Há muitas dificuldades das pessoas entenderem até mesmo o que essa palavra significa. E muitas vezes elas acham que sabem o que significa a palavra teologia, e a primeira ideia, talvez, de boa parte das pessoas é uma ideia negativa, talvez como assim, a teologia é alguma coisa que está no campo da administração dos sábios e dos entendidos, daqueles que dão aula lá na FATIP, daqueles que fazem os seus cursos de doutorado, de mestrado, mas esse povo está muito longe de nós, esse povo está muito longe da igreja, esse mundo está muito longe do convívio do povo de Deus. E talvez esse povo da teologia seja um povo assim tão distante de nós que eles não entendem as coisas da fé, que eles não entendem as coisas do relacionamento com Deus, do dia a dia devocional das pessoas, porque eles estão tão distraídos com essa torre de marfim na qual eles moram, da discussão dos aspectos teológicos, né? De Deus, do Espírito Santo, da igreja, das relações da igreja com a sociedade, etc., que eles não conseguem traduzir isto para, o povo de Deus. Então as pessoas até chegam, muitas vezes, a fazer aquilo que é, digamos, o que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. Elas desvinculam a teologia da experiência da fé. Elas desvinculam a teologia do conhecimento da Escritura, portanto, o conhecimento da Escritura sendo uma coisa e a teologia sendo outra. O ensino da Escritura sendo possível de ser realizado independentemente de qualquer tipo de reflexão, ou meditação, ou compreensão, ou estudo, ou aprofundamento das questões chamadas teológicas. E o último estágio disso é o que se convencionou chamar de ódio teológico, né. Ou seja, há um estágio nessa relação com a teologia que é esse estágio do asco.
Ou seja, a teologia não é uma coisa boa. Quando nós nos aproximamos da teologia, nós nos arriscamos a nos afastar de Deus. Quando nós nos aproximamos da teologia, nós corremos o risco de estar muito mais próximo da sabedoria humana do que propriamente da sabedoria divina. São coisas que passam pela cabeça de muita gente nas nossas igrejas. E agora eu vou mais longe. Me permitam. Isto passa pela cabeça de muitos ministros. De muita gente que passou pelo seminário. E que, passando pelo seminário, estudou, tirou proveito destas coisas e chega lá na hora do ministério, substitui os benefícios, substitui as bênçãos, substitui o conhecimento que foi gerado nesse contexto do estudo da teologia pelo tal ódio teológico. Sabiam disso? Isso acontece. Acontece em todas as igrejas evangélicas. E, lamentavelmente, os ministros muitas vezes acabam passando esse tipo de sentimento, de experiência, de compreensão das coisas para o seu convívio com o povo de Deus. E aumenta um pouco mais a dose desse amargo veneno. Viu, gente? Isto é um envenenamento dos espíritos humanos, no sentido de odiar aquilo que é fundamental, porque eu quero dizer uma coisa aos senhores, ninguém aqui lê a Bíblia sem teologia, sabiam disso? Eu vou repetir, ninguém lê a Bíblia aqui sem teologia. Porque a teologia nos dá os instrumentos para a gente interpretar a Bíblia. E não existe leitura bíblica sem interpretação. Não pensemos que a leitura da Bíblia tem a ver com algum processo automático de um conhecimento que é gerado em nós e que pode passar de Deus para nós sem que algum tipo de canal nos permita, por força da humanidade, das nossas limitações e das necessárias formas de ler e de entender, não é? Estas coisas, elas são indispensáveis no processo de compreensão de qualquer texto que a gente lê, inclusive da Escritura Sagrada. Então todo mundo aqui faz teologia. Quando você lê a Bíblia, você faz teologia. Quando você faz a sua devocional, você faz teologia. Quando você prega, você faz teologia. Quando você dá uma aula de escola dominical, você faz teologia. Quando você discute um aspecto teológico com alguém, seja no âmbito mais acadêmico ou no âmbito da própria igreja, do compartilhamento das verdades e das virtudes do Evangelho, você está fazendo teologia. Portanto, não há por que odiar algo que é tão precioso. E é claro, alguém pode dizer: "Ah, pastor, mas vocês falam em teologia bíblica, vocês falam em teologia sistemática, vocês falam, nas teologias temáticas que surgem aí agora há pouco, né?" Muitos aqui estavam ouvindo o reverendo Júlio nessa mesma sala a respeito da teologia pública, não é isso? Então, o que nós temos diante de nós, queridos irmãos, é a teologia aí repartida, de tal maneira que a gente compreenda que a própria palavra tem aplicações particulares. E que é preciso levar em conta essas aplicações particulares para compreender o universo teológico e essa expressão mais ampla do que significa a palavra teologia em termos gerais. É a mais ampla e eu diria é a mais simples e a mais necessária e aquela que agora há pouco eu compartilhei com vocês, que todo mundo faz teologia. Não é?
Ah, eu penso, queridos irmãos, que nós tivemos um tempo na nossa experiência como igreja no Brasil, muito semelhante ao nosso, e esse tempo está lá pelos anos 20, 30 e 40 do século passado. Mas antes que eu propriamente me estenda um pouquinho para falar sobre esse tempo, esses 30 anos, 30 e poucos anos, eu quero lembrar a vocês o seguinte, que quando os primeiros missionários chegaram ao Brasil, em meados do século XIX, e todo mundo aqui já ouviu falar do reverendo Calley, né, que era um presbiteriano que fundou a igreja congregacional, digamos assim, em termos mais gerais, ele chegou em 1855, e depois o nosso Simonton, em 1859, não é? Estes missionários, estes pastores que vieram para implantar igrejas evangélicas no Brasil, para evangelizar o povo brasileiro, eles tinham sua formação teológica, né? Porque eles tinham estudado na Europa, nos Estados Unidos. No caso do Simonton, ele era um jovem pastor recém-ordenado que tinha vindo para o Brasil atendendo um chamado missionário de um dos seus professores da capela do Seminário Teológico de Princeton, um dos mais importantes e reconhecidos seminários presbiterianos norte-americanos. E qual foi a teologia que o Simonton aprendeu? A teologia que o Simonton aprendeu foi essa aqui, ó. Isto aqui é o primeiro volume da Teologia Sistemática de um teólogo chamado Hodge. E essa é a primeira edição, reverendo Marcos. Esta é a primeira edição da Teologia do Hodge. São 3 volumes. Esses catataus aqui de 700 páginas cada um. Eu herdei essa é a primeira edição original, 1871. Herdei de um tio que era pastor e que estudou no seminário de Campinas e que não sei como conseguiu essa edição de 3 volumes, que é a primeira edição do Hodge. O Hodge era um teólogo reformado, portanto calvinista, que hoje nós chamaríamos de teólogo conservador. Muito cuidado com as palavras. Muito cuidado com os termos que nós usamos. É uma máxima que todos nós deveríamos observar. Porque, na verdade, quando a gente diz que o Hodge era um teólogo conservador, a gente tem que saber exatamente o que isso significa. E eu não tenho aqui 3 horas, 4 horas para estudar com vocês essas coisas. Eu tenho poucos minutos para isso. E eu estou só no meu primeiro ponto. Gente, eu não posso, eu não vou, evidentemente, massacrar vocês aqui, né? Ah, bom, mas em que termos o Hodge era conservador? Não, não era um conservador como hoje muitos que se dizem conservadores são. Porque a própria noção de conservadorismo não é a mesma. E porque, na verdade, eles não gostavam ou ainda não utilizavam muito amplamente, muito largamente nos dias do Hodge o termo conservador. Eles preferiam dizer ortodoxo. Portanto, eram calvinistas ortodoxos. Ou seja, a ideia, simplificando, é de que eles prezavam um conjunto teológico, um conjunto de doutrinas a respeito da igreja, que eles consideravam um conjunto harmônico e que não deveria ser desafiado por qualquer outro tipo de conhecimento que o desfizesse,
que o prejudicasse, que o diminuísse, que o modificasse em alguma medida. Ah, mas, embora, naqueles dias já existissem muitas ideias no estudo da teologia que punham em dúvida, ou que pelo menos se permitiam discutir estas questões que o Rod dizia serem partes de uma teologia ortodoxa ou conservadora, e aqui eu volto à palestra de ontem. Quantos estavam aqui ontem? Quase todo mundo. Então nós ouvimos ontem uma palestra e o nosso palestrante nos falou de um tal liberalismo. Lembram-se desta palavra? Lembram-se? É outra palavra muito perigosa. Em que sentido ela é perigosa? No sentido de como nós a entendemos. Porque também liberalismo, para uns é uma coisa, para outros é outra, para outros ainda é outra. Dependendo do contexto, do momento histórico, da discussão que temos diante de nós. Porque liberalismo não existe só liberalismo teológico. Aliás, o primeiro liberalismo que surgiu nem era o teológico, era o liberalismo econômico. Então nós estamos diante de coisas que a gente precisa compreender muito bem, para não passarmos vergonha. E eu tenho certeza que eu estou diante de um seleto auditório. E que todo mundo aqui leva muito a sério o estudo e a precisão dos termos. A compreensão histórica exata das coisas. Para que a gente possa ter segurança do que a gente diz. Então, a questão do liberalismo já estava, de alguma maneira, posta nas ideias de teólogos como alguns foram citados ontem, o Schleiermacher, o nosso preletor falou dos pensadores alemães, né? O liberalismo teológico ele foi forjado em grande medida na Alemanha. O Strauss foi citado muito também. E estes teólogos liberais, né, eles tinham desejo de comunicar a fé, mas eles se viram pressionados pelas coisas da modernidade do século XIX. E, de fato, quando a gente fala em mundo moderno, a gente pode começar a pensar de mundo moderno a partir lá do mercantilismo, do século XV na Europa, né, do século XVI. Mas o século XIX trouxe pensadores altamente revolucionários. Vou citar só 3. Que muitas vezes a gente não entende porque nunca leu também. Só ouviu falar. Mas que a gente precisava ler para entender melhor. Até para entender como isso conflita com a teologia. Um deles é o Marx. Outro é o Darwin. E o outro é o Freud. Bom, tem muitos outros. Mas se eu ficar com esses 3 só para tentar entender a revolução que esses caras trouxeram, já será suficiente para, pelo menos, perceber por que surgiu esse tal de liberalismo. É porque esses teólogos começaram a perceber que as ideias desses 3 e de muitos outros começavam a pôr em dúvida muitas coisas que a igreja afirmava, que a religião cristã, de uma maneira geral, colocava. E de como era importante, como foi importante o cristianismo para forjar uma civilização, para forjar sociedades a partir da Europa. E de como, a partir do século XV e XVI, os valores da sociedade cristã ocidental, como o pessoal gosta de falar hoje, né, se espalharam pelos lugares para onde os conquistadores europeus foram.
Então é preciso entender muito bem, mas muito bem o que significa o peso da ideia e da teologia desses homens, do pensamento desses homens, e de como isso incidiu na teologia. E os liberais disseram: puxa vida, isso é tão forte que nós vamos ter que mudar alguma coisa na igreja, para a gente continuar a sobreviver, porque esses caras vão acabar com a nossa pregação. De certa maneira, esse liberalismo de Strauss, de Schleiermacher, de Arnack, etc., ele era uma forma de tentar defender a igreja, por incrível que pareça. Mesmo que nessa defesa eles cometessem barbaridades, como é o caso, pelo menos para nós, ao julgar o pensamento e aquilo que eles escreveram. Quando a gente vê, por exemplo, que eles têm grande dificuldade em sustentar questões a respeito da Escritura, porque eles se veem ameaçados por aquilo que a gente poderia chamar ciência moderna. E aí eles tentam defender a fé e os valores do cristianismo, abrindo mão de questões e coisas e valores essenciais para a fé cristã. Esse é o liberalismo. Quem estuda teologia sabe que quando a gente pensa na palavra liberalismo, tem a ver com esse tempo, tem a ver com essas pessoas, tem a ver com esses nomes. Eles são os liberais. O jeito deles pensarem, deles elaborarem as coisas é que é o liberalismo. E tudo que a gente chamar liberalismo e não for isto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são coisas diferentes, muito diferentes. A igreja respondeu a isso via liberalismo, mas teve gente que não gostou. Claro. E começaram a surgir articulações da Escritura, ou de textos da Escritura, de livros da Escritura. Porque esse livro aqui não combina muito com a ciência, com o pensamento de fulano, ou beltrano ou cicrano. Então aí surgem duas reações. Uma é reações como aquela de alguns teólogos do fim do século XIX, especialmente do começo do século XX. E talvez o mais brilhante defensor da teologia bíblica, da fé evangélica. Meu Deus, será que já está na hora? Não. Talvez o mais brilhante tenha sido Karl Barth. Karl Barth era um teólogo conservador. E dele sai o brado mais forte e mais brilhante do combate ao liberalismo teológico. E tem gente que acha o Karl Barth liberal. Chama o Barth de liberal. Ok. Barth não reagiu como reagiram um grupo de líderes protestantes norte-americanos entre os anos 1910 e 1915, quando nos Estados Unidos, entre 1910 e 1915, surge um movimento de publicação de uma série de livros que compuseram uma coleção chamada The Fundamentals, Os Fundamentos. E a palavra fundamentalismo surge daí. Essa é a raiz da palavra fundamentalismo. Porque esse grupo que criou esta série de livros, se não me engano eram 12 ou 13 livros, com mais de 90, quase 100 artigos escritos por teólogos conservadores, ortodoxos. Estes textos foram escritos para combater o liberalismo e defender a ortodoxia. Só que na defesa da ortodoxia, eles se diferenciaram da maneira como Barth e outros defenderam essa mesma ortodoxia. Daí, Barth ter sido chamado
na teologia do século XIX, de pai da neo-ortodoxia, né? E estes aí, os pais do fundamentalismo. Estes livros, os fundamentos, foram mandados para o mundo inteiro aos milhares, porque havia alguns crentes, membros das igrejas daquela época nos Estados Unidos, que eram muito ricos. E eles disseram: nós vamos produzir milhares de cópias e vamos distribuir pelo mundo, pelos seminários, pelas igrejas. E eles o fizeram. E as ideias dos fundamentalistas se espalharam a partir daí, mas entraram em choque com outras ideias, de pessoas que pensavam como Barth, como Brunner, outros teólogos contemporâneos do Barth, mas que não eram fundamentalistas, porque havia diferença, e aqui não há nem tempo para a gente discutir essas diferenças, mas seria muito interessante, muito importante. Fato é que nos Estados Unidos, por força destas diferenças, nos anos 20, aconteceu uma crise imensa no meio evangélico, e aqui tem um livro maravilhoso que eu recomendo, é um livro em inglês, mas eu recomendo, se chama A Controvérsia Presbiteriana, Fundamentalistas, Modernistas e Moderados. Eu vou deixar depois esses livros aqui, quem quiser olhar depois, eu recomendo a leitura deste livro, porque este livro é interessantíssimo e ele vai mostrar como é que essas controvérsias nos Estados Unidos se deram entre fundamentalistas, porque o problema era nos Estados Unidos. E nós aqui? E eu preciso terminar. Senhores, nós não estávamos nem aí com a paçoca, se eu me expresso em bom português. Esse problema não era nosso. Nós jamais aqui discutimos estas questões. Não era da nossa agenda, não era da nossa preocupação. Mas o que aconteceu é que com este conflito nos Estados Unidos, nos anos 20, com a produção e distribuição desse material, com a divulgação das ideias que de alguma maneira chegavam ao Brasil da neo-ortodoxia, algumas coisas começaram a pingar aqui. E o pior, gente, é que elas pingaram em um tempo no qual as coisas aqui estavam muito complicadas. Em particular, nos anos 20, com a crise econômica mundial, com a Primeira Guerra, lá na segunda década do século, não é? E nos anos 30, com o surgimento das ideologias políticas, porque é nos anos 30 que nós temos o surgimento do fascismo como um modo, né, de fazer política, de se estabelecer, de se organizar o Estado. E o comunismo, que também se organiza a partir do surgimento da União Soviética. Então, por exemplo, esses conflitos ideológicos, eles se tornam reais aqui no Brasil e organizam partidos. E a política brasileira, que até o final dos anos 20 era a tal política do café com leite, lá do Partido Republicano Paulista, etc. e tal, ficava sempre na mão dos fazendeiros, ela vai mudar e ela vai começar a andar também ao sabor destas novas ideologias. E o mais interessante de tudo é que emparelham as ideologias políticas e os conflitos religiosos. Já viram isso em algum lugar? Já viram isso em algum lugar?
É, nossa igreja presbiteriana independente, e os irmãos que são de outras denominações talvez não, claro, não possam ter exatamente a ideia do que eu estou dizendo, mas nós tivemos aqui na nossa denominação, nos anos 30, uma primeira divisão, uma cisão, a partir de 1938, que convencionou se chamar de questão doutrinária, e que dividiu a IPI em 13 igrejas, 13 denominações. Sabiam disso? De um lado, surgiu mais uma denominação presbiteriana que fez questão de se chamar conservadora. A Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Está aí hoje, denominação irmã nossa. Do outro lado surgiu uma igreja que era composta por pessoas que eram chamadas de liberais. E esses que eram chamados de liberais diziam assim a seu respeito: nós somos liberais sim, somos liberais de andar de joelhos, nós oramos, nós somos liberais de espírito, nós queremos ter a liberdade para discutir coisas, mas nós pensamos igualzinho a todo mundo. Mas eram os liberais da época. E eles saíram e formaram uma igreja chamada Igreja Cristã de São Paulo, porque era um grupo menor. E no meio ficou o grupo que segurou as pontas da IPI. E que a si mesmo se intitulou de Via Média. E só para vocês saberem, eu escrevi um livrinho muito simples, muito humilde, no qual eu discuto essa questão. De como a IPI sofreu com esta crise teológica, que era muito mais profunda e não era só teológica, era política, e tinha a ver com a política externa, porque tinha gente que ia para a reunião do presbitério com a camisa verde do integralismo, que era o partido mais identificado com o fascismo na época. O integralismo, o Partido Integralista chegou a ser o segundo maior partido fascista do mundo em número de filiados. Sabiam disso? Pois é, o Plínio Salgado que era o grande líder, né. É, mas tinha também a questão relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal. As questões pessoais, elas sempre pesam. E não pensem que quando a gente tem algum problema na igreja, o problema é só teológico, é sociológico, é político. É porque eu não gosto dele. E eu vou fazer o possível para derrubar esse cara. Claro, isso não acontece na igreja de vocês. Eu sei disso. Não acontece. Então é isso. E talvez nunca na história da nossa igreja houve um momento tão grande em que esse tal ódio teológico se manifestou, porque até o pobre do reverendo Alfredo Borges Teixeira, e eu estou indo por fim, um dos 7 fundadores da IPI do Brasil, santo homem de Deus, o teólogo da igreja, o homem, senhores, que escreveu 2 obras que todos nós precisávamos conhecer, pelo menos da IPI, né, não estou dizendo que se você é de outra denominação é obrigado, mas da IPI precisa. Que é esse aqui, o Meditações Cristãs, escrito nos anos 40, por um homem que a vida toda foi o professor de teologia da faculdade da IPI do Brasil, um dos fundadores da igreja. E que sempre quis escrever uma teologia sistemática, porque não existia uma teologia sistemática escrita em português para um brasileiro. E quando ele quis escrever, sabe o que ele fez? Ele escreveu uma teologia sistemática em forma de meditações para o crente, para o povo de Deus.
Espetacular, maravilhoso. As doutrinas tornadas inspiração para o dia a dia. E lá no fim da vida dele, ele escreve então a tão sonhada teologia, a dogmática evangélica. Se não me engano, 1959. A IPI tem umas coisas interessantes, é uma igreja pequena até, né, mas tem umas coisas, por exemplo, a primeira síntese de história do protestantismo brasileiro, 1939, foi escrita pelo reverendo Vicente Temudo Lessa. Anais da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. E a primeira teologia sistemática escrita por um brasileiro, o reverendo Alfredo Bastos Teixeira. Todo mundo evangélico usou, e tem muita gente que ainda usa como que a gente chama no seminário? O Teixeirão, o Teixeirão. E o Teixeirão, se vocês lerem o Teixeirão, ele vai beber das fontes do Rod, das fontes do Strong, que foi o segundo texto de teologia sistemática que mais se usou na época em que só tinha coisa em inglês para o povo estudar. Nos anos 10, 20, 30, 40, 50, até os anos 60, a teologia sistemática em inglês do Strong, batista calvinista, nem presbiteriano ele era. Foi a mais usada. Tem muito do Strong aqui. Mas ele também lida com o Barth, ele também lida com o Brunner, ele lida até com o Tillich. Ele dialoga com esses teólogos. E o reverendo Teixeira é o nosso teólogo, é a nossa referência. Se alguém quer saber o que é a teologia da IPI, leia a dogmática do reverendo Teixeira. E se você não leu, está atrasado. Já deveria ter lido. É fundamental. Não estou dizendo que você vai concordar com tudo. Quem somos nós para concordar com tudo ou alguém concordar com tudo que a gente pensa? Mas é fundamentalmente aquilo que é a boa teologia evangélica protestante ortodoxa dialogal, que se coloca na posição que a IPI historicamente sempre tomou. Dizer não aos extremos. E que a própria IPI usou para si, no bom latim, chamando isso de via média. A sensatez de quem não quer esses extremos que provavelmente serão sempre muito perigosos, mas que não quer abandonar a possibilidade de ouvir, discutir, entender o que está acontecendo. E para fazer isso a gente tem que gostar da teologia, não odiar. Tem que entender o papel da teologia. Então eu digo a vocês o seguinte, sinceramente, eu temo, em alguma medida, pelo futuro da teologia no Brasil. Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento de muito ódio teológico. Isso tem muito a ver com a nossa prepotência. Isso tem muito a ver com um certo convencimento indevido de que nós detemos a verdade e que isso é meio absoluto. Nós precisamos de humildade. Nós precisamos de estudo. Nós precisamos de tolerância. Nós precisamos de amor, porque teologia também
é amor. E se a gente tiver esses elementos, talvez o futuro da teologia não vá ser tão funesto, ruim, qualquer coisa parecida com aquilo que a gente pressente por aí. Que a teologia na vida da igreja seja bênção. E que nós sejamos bênçãos também na maneira como nós lidamos com a teologia. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, as crises, as diferenças, elas existem em qualquer nível de sociabilidade. Mas se a gente for capaz de entender o evangelho naquilo que ele tem mais profundo, nós vamos saber lidar com as diferenças. Nós vamos saber lidar com os percalços, com as dificuldades que elas vêm. E vamos ter na teologia uma amiga, uma companheira em todos os momentos da vida da nossa igreja. Então é isso, gente. Me perdoem. Me perdoem o discurso longo de alguém que depois que faz 70 começa a perder a noção do tempo, né? Mas muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.